Opa, pronto. A gente vem conversando, batendo esse papo sobre a história da igreja, né? E assim, teve dúvida, gente? Pode ir. Pastor, dá uma interrompida aí, que às vezes eu com o slide, eu não consigo ver vocês. A hora que a câmera de vocês liga, vocês voltam. Então, assim, pode me chamar, tá? Fica à vontade. O importante é a gente estar tirando dúvida e estar crescendo junto aí. Então, deixa eu abrir aqui os slides aqui. Eu acho que a gente chegou até... Opa, espera que vocês não estão vendo, não. Tá dando para ver aí, gente? Tá sim, tá show. Assim. Tá bem Tá grande. grande, legal? Tá ótimo, né? Então vamos embora, vamos seguir. Olha só, o texto, eu não cheguei a fazer a revisão, então tem algumas palavrazinhas que estão sem acento. Então, me perdoem aí, gente. Então, a gente vem comentando, né? A gente começou, para a Ingrid que está chegando aí, né? A gente está falando sobre a igreja, né? Essa é a primeira igreja que a Bíblia descreve. É a igreja que começa, né? Na ascensão de Cristo. Jesus morre, Jesus ressuscita, passa 40 dias, e é desse momento aqui que ele sobe aos céus, até esse momento que a gente vai estar comentando hoje, que é a pregação de Estevão. E aí a gente está fechando hoje o primeiro momento da igreja primitiva. Então a gente já viu como essa igreja pensava, como ela agia, como ela se desenvolveu. Eu vou estar passando aqui rapidinho algumas coisas importantes, só para o pessoal que está chegando não ficar perdido. Então, essa igreja, né, ela acontece aqui do ano, aproximadamente entre o ano 30 e o ano 35 depois de Cristo, né? Essa igreja, ela é fundamentada nessa palavra aqui de Pedro, quando Jesus pergunta para Pedro, né? Pergunta para os discípulos, mas eles dizem que eu sou, mas e vocês? Dizem que eu sou o quê? E aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, né? O Filho do Deus vivo. Então, a igreja cristã, o fundamento é que Cristo é o Filho do Deus vivo. É aquele que desceu do céu para nos salvar, para nos dar direito à salvação, né? Então, qualquer lugar em que qualquer templo, né? E aí muitas religiões vêm com a filosofia da reencarnação, que Cristo é fulano de tal reencarnado, ou pessoa reencarnada é Cristo, e a gente vê que se não tiver esse fundamento, não tem nada a ver com o cristianismo. Então, Cristo é o Filho do Deus vivo, é aquele que tira o pecado do mundo, é aquele que nos limpa dos nossos pecados.
Então, a gente falou sobre aliança, né? O que é uma aliança? A aliança entre Jesus e a humanidade, a gente viu várias alianças, e a gente vai entender quando Jesus diz que nós estaríamos vivendo um novo pacto, né? Firmado no sangue dele. E aí a gente vai entender que essa igreja inicial não tinha nada a ver com uma igreja quatro paredes, institucional, não. A igreja que Jesus quis formar é uma igreja pessoas. Pessoas sendo cristãs, vivendo o que Cristo viveu, transformando a sua adjacência, a sua família, o seu mundo. Então, não tem nada a ver com a igreja instituição. A igreja que Jesus quis formar é a igreja pessoas. As pessoas que reconhecem ele, reconhecem o que ele fez, reconhecem quem ele é, e a partir desse reconhecimento eu entendo o amor que ele me amou, e aí a gente começa a amar, e depois que a gente começa a amar, a gente começa a ter novas atitudes, porque a gente não quer mais decepcioná-lo, né? E a gente vai ver que, para Jesus não se importava com a multidão, né? Hoje a gente vê muita gente preocupado em encher galpão, em ter uma igreja cheia. Jesus se preocupava em formar pessoas, e cada vez pessoas mais enraizadas, né? Dentro dos princípios dele. Então, o próprio Jesus não se preocupou em formar uma igreja de multidões, né? Ele formou 12, mas bem formados, quer dizer, de 12, um não quis, né? Judas não quis, escolheu traí-lo, mas mesmo assim os 11 que ficaram bem firmados, e a gente vai entender quem foram esses 11 um pouquinho mais à frente. Então, o começo da igreja, né? A gente vai entender a função do Espírito Santo. Aqui era onde eles se reuniam, né? A localização. O batismo no Espírito Santo acontece nesse lugar. Nesse lugarzinho aqui, era a igreja, era o cristianismo estava se reunindo aqui. E aí eu acho essa foto interessante, gente, porque era uma igreja aqui dentro de uma igreja global aqui. Então, a gente já começa a entender que hoje, muitas das vezes, acontece a mesma coisa. Nós temos uma igreja, né? Aquelas pessoas que querem a verdade, querem viver Cristo, dentro de um complexo, um galpão, que tem muita gente que está ali, mas não é igreja. E aqui resume-se bem nisso. Nós temos o templo gigante desse aqui. Aqui é a parte central do templo, onde os sacerdotes que estariam aqui, e Jesus se encontrava com o pessoal aqui, nesse chamado Pórtico de Salomão, né? Colunas aqui, ó, onde eles se encontravam. Aí embaixo Jesus ensinou, Jesus se reunia. A gente falou dos membros, né, que a maioria eram judeus. Seus líderes, Pedro e João, seu governo. Então, assim, numa igreja que era pequena, mas com todos pensando do mesmo jeito, aprendendo com a mesma pessoa, visualizando o que ela fazia. Então, o governo era um governo simples, era viver, né, o que Jesus tinha ensinado para eles. Pedro era apenas o porta-voz. A doutrina, né, que aqui a gente já começa a bater um papo legal. Essa doutrina que era ensinada era a base do que Jesus ensinou, né, e do que o Espírito Santo faz na igreja.
né, ensina até hoje dentro das igrejas. E aí alguém pode bater um papo com a gente aí, colocar, né, fazer uma colocação do que você entende do Espírito Santo, para a gente poder, vamos trabalhar um pouquinho nisso aí. Então, o que é o Espírito Santo? A pergunta para ficar bem formulada. O que é o Espírito Santo e qual a função? Ou melhor, vamos pensar nisso. Qual a função do Espírito Santo? Está aberto aí, gente. Fala comigo aí. O que vocês entendem mesmo? Eu só diminuir aqui para ver se chegou mais alguém aqui. Eu posso não ter escutado. Oi, pastor. Bom, eu já falei, para mim o Espírito Santo é aquele que me mantém conectado com a vontade do Pai, né? Uhum. Porque quando eu não estou de acordo, pelo menos comigo é assim, funciona assim. Eu fico constrangida na mesma hora, entendeu? Beleza. É, E a gente vai ver que isso é uma função dele. é uma das funções, né? Porque Isso aí. tem várias, né? Uhum. Mas essa é uma das mais importantes, realmente. Mais alguém, gente? Hoje eu estava comentando sobre isso. Muitas das vezes a gente vê lá culto, não estou falando de igreja pontual, não. Estou falando do cristianismo do Brasil. A gente passa, aí tu vê uma faixa assim, culto do Espírito Santo, busca do Espírito Santo. E aí, quando a gente começa a ver o clamor que é feito, a gente vê que não é a intenção do Espírito Santo, não. Porque quando tu vai entender o objetivo do Espírito Santo, e o nosso clamor é buscar o Espírito Santo para fazer as coisas para a gente, né? Para nos dar bênção, para nos curar, para nos melhorar nosso dia, seja lá qual for a função, a gente sai um pouco do que é a função do Espírito Santo. Então, é muito bom a gente entender isso, porque, assim, isso vai determinar para a gente... A pessoa não entrou, não? Tocou... Opa, entrou. Pensei que tivesse clicado errado. Isso vai determinar para a gente o tipo do clamor que a gente vai fazer. Porque se a gente está falando sobre o Espírito Santo, a gente está chamando ele para transformar a gente. Porque a função do Espírito Santo é nos convencer do pecado, resumindo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, é fácil você entender uma igreja que está cheia do Espírito Santo, é quando tu começa a entender o louvor da igreja. O louvor da igreja é um louvor que a intenção é exaltar o Senhor ou trazer as bênçãos para mim? Outra coisa, a palavra. Alguém quer falar? Pode falar. Eu vejo... Hoje eu estava até pensando sobre isso aqui.
Eu não vou sair da minha casa, eu estou falando francamente, né? Eu não vou sair da minha casa para ir para a igreja pedir, entendeu? Porque eu já recebo, eu vejo assim, eu acordo de manhã, eu já recebo. Glória a Deus, Lê. Eu vou lá para uma comunhão com os irmãos, tirar minhas dúvidas, aprender. Isso aí, minha irmã. Então, assim, eu falei isso com uma amiga, ela me chamou de hipócrita. Ela falou que sou hipócrita. Eu falei assim, você está na igreja há mais tempo, né? Pode ser que eu esteja sendo. Todo mundo vai para pedir. Você não é diferente. Eu falei, não, mas eu não preciso da igreja para pedir. Em casa eu peço. Isso aí. Sei lá, eu realmente, eu tenho hora que eu entro um pouco assim em choque em relação a essas várias vertentes, essas várias formas de ver essa questão cristã. E aí eu entendo por que as pessoas acabam, o pastor, querendo ficar em casa, né? Eu te Porque entendo. elas vão para a igreja, elas estão lá para esperar uma bênção, estão esperando receber alguma coisa, essa coisa não vem. Eu acho que a coisa mais importante, pelo menos no meu ponto de vista, é a minha saúde. Aí a pessoa não recebe isso, aí ela já começa a bagunçar a cabeça, entendeu? Porque Hoje ela a gente está vai tocar nesse esperando. assunto muito bom. Pode ir, Porque pode falar. eu penso assim, a gente está na carne, né? Vou te Uhum. dar outro exemplo. Por exemplo, eu fumei 36 anos. 36 anos fumei. Bebi a beça. Aí eu estou na igreja. Me aparece um câncer, por exemplo, na garganta. Aí é Deus me castigando? Eu nem vejo assim, não consigo ver assim. Uhum. Isso aí é uma consequência de um ato, foi uma escolha. Eu peguei meu corpo e fiz Exatamente. isso. Poxa, mas e o outro que não fez isso e está recebendo a mesma coisa? É uma punição de Deus? Não, você não sabe. Se a Isso gente aí. ficar o tempo todo questionando se isso aqui é vontade de Deus ou não é melhor você esquecer. Você não tem fé. Eu não vejo isso como fé. Você ficar toda hora questionando se isso é vontade de Deus, é vontade de Deus. Isso aqui não é vontade de Deus. Você acredita que Deus está tomando conta de tudo? Se amanhã você vai morrer com câncer, vai viver 100 anos, não interessa. Eu estou vendo assim, enquanto eu estiver aqui, eu tenho que me preparar de alguma maneira. Hoje eu estava Isso aí. pensando, eu falei, caraca, tem hora que bate aquela dúvida, né? E isso, não sei se sou só eu, né? Sou recém-convertida. Eu fico, pô, será que eu estou no caminho certo? É isso mesmo? Aí eu falo, Senhor, fé no Senhor eu tenho, fé em Jesus eu tenho. Eu fico, caramba, será que eu estou fazendo as coisas certas? Meu Deus, e se amanhã eu chegar lá e dar de cara lá com o inferno, caramba, era só ter feito isso assim, que eu não teria vindo para cá, entendeu? Uhum. Então, hoje a minha preocupação não é muito. Eu realmente me preocupo agora com se amanhã eu vou ter essa glória, né? No dia que eu for É isso aí. embora. A gente vai falar sobre isso hoje, É, Lê. Legal. Mas é isso, gente. A nossa ideia com esse estudo é a gente mostrar o que era a igreja. A gente precisa discernir isso, gente. O que era a igreja inicial e o que se tornou a igreja hoje. E aí a gente vai ver, porque assim, é difícil. Eu falo, sou convertido há 21 para 22 anos, mais ou menos. E hoje eu converso com muitas pessoas isso, e muitas pessoas não conseguem entender, não, gente. E eu falo, cara, estuda a história da igreja, que tu vai entender o que era a igreja inicial. Porque se a gente não sabe da onde nós viemos, nós não sabemos aonde a gente vai chegar. A igreja inicial, ela tinha um propósito, ela tinha uma missão, ela tinha uma intenção, um objetivo, o porquê de ser formada, ela tinha tudo isso, todo esse porquê resolvido dentro dela. E a gente vai ver que hoje a igreja, ela não responde
esse objetivo inicial lá do primeiro século. Então, se a gente não conseguir entender isso, e, gente, é uma igreja que ela recebeu o ensinamento direto do próprio Jesus. Então, se a gente não entender isso, a gente vai nesses ventos aí. E aí, eu vou trazer um pouquinho para a gente aqui, que a gente já falou sobre o batismo no Espírito Santo. Quem lembra o batismo no Espírito Santo, né, que foi aquela promessa que Jesus falou para eles, com Jesus subindo, né, Jesus falou para eles não saírem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, né? E para e pensa comigo. Aquela igreja que estava reunida lá, em torno de 120 pessoas, lá em Atos dos Apóstolos, ela queria Deus ou ela queria as coisas de Deus? O que vocês acham? Eu acho que aquela Acho que ela igreja queria ali, Deus. eu também acho. Por que vocês acham, Elis, Fernanda, por que vocês acham que ela queria Deus? O que te leva a entender isso? Porque, eu, assim, o meu ponto de vista ali, eles não tinham aquilo que as pessoas que estiveram com Cristo tiveram, que foi o sobrenatural dele, entendeu? Não, eles viram. Os 120 viram-lhe. Você está falando dos 120. Do batismo no Tá. Espírito Santo. Eles Eles eram aqueles que viram Jesus curar, levantar morto, e tá. a igreja foi crescendo. Mas o que te diz que eles não queriam mais? O que te faz entender que eles não queriam as coisas de Deus? Eles não queriam os milagres, os sinais, eles queriam o próprio Deus. Eu acho e que o não as coisas. reconhecimento, né? Eles reconheceram ali. Eles Eles reconheceram. reconheceram, sim. Mas qual a atitude deles que vocês lembram assim? Que assim, caraca, os caras não queriam nada não, cara. Lembra que eles vendiam tudo que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos? Eles iam para lá, vendia tudo, para ficar lá com os apóstolos e poder só falar de Deus. Tu tá entendendo? Mas por quê? Porque eles acreditavam que a volta de Jesus seria muito breve. E aquele momento, eles já não tinham mais a intenção de viver nessa terra aqui, conforme a terra vive. Cara, eu não dependo mais de nada dessa terra. Eu já entendi aquilo que você falou do reconhecimento, eu já entendi que eu tendo Deus, eu tenho tudo, então eu não quero mais nada, eu vendo tudo, vendia tudo e pode dividir aqui, vamos viver junto. Vamos crescer aqui, vamos até ele voltar, falta pouco. Então, não era uma igreja que queria as coisas de Deus. Era uma igreja que queria, clamava, Abba Pai, volta logo, Maranata. Ela queria ver a volta de Jesus, a volta de Deus, né? Que o Deus levantasse Israel como era prometido no Velho Testamento. Então, eles queriam Deus, não queriam as coisas. Não estava ninguém mais preocupado com as coisas. E isso é uma coisa que eu fico assim assustado, né? Fico assustado hoje na nossa igreja brasileira, é porque a igreja a gente sai de casa para ir para a igreja para procurar as coisas, não para procurar mais ele. Então a pessoa sai de casa, né, determinado a receber as coisas, mas não sai de casa determinado a receber a presença dele. E quando a presença dele vem na nossa vida, ela não vem para te trazer as coisas, ela vem para mudar a nossa vida. Ela vem para constranger a gente. Eu sei que muitos de vocês também passaram o que eu passei,
aquele constrangimento de dentro, de mostrar que nós éramos sujos, nós fizemos muita coisa de errado. E aí o Espírito Santo convence a gente disso. E aí daqui a pouco ele vem com outro convencimento, que o sangue do meu filho, o sangue de Jesus, ele te purifica de todo o pecado. E a partir de agora, é ir como aquela mulher adúltera, que ia ser morta, apedrejada, e Jesus vira para ela e fala no final: vai e não peques mais. Então, a nossa vida passa a ter um novo sentido. A nossa vida passa a ter um novo sentido de conduta. E aí a gente não faz mais, que aí essa é a grande chave da história, os discípulos, eles não mudavam a vida para agradar a Pedro, Tiago, João, não. Eles não queriam desagradar ao Deus que eles conheceram. Então, é bom a gente entender isso, porque esse princípio, gente, precisa dar norte à igreja. A igreja do primeiro século, ela é a igreja de hoje, porque Jesus não voltou até hoje. Então, a pregação tem que ser a mesma. E aí a gente tem estudado qual foi a primeira pregação de Jesus? Quem lembra? A pregação de João Batista, que preparou o caminho, e a pregação de Jesus. Qual foi? Qual foi o tema? Vamos ler um aí, que também está dentro dessa questão de Pedro aí. Nessa pregação de Pedro, né, que está escrito aí a doutrina da igreja, Pedro acaba de pregar e a Bíblia diz que 3.000 almas se convertem. E elas se converteram com qual o objetivo, qual o tema da mensagem de João Batista, qual o tema da mensagem de Jesus e qual o tema da mensagem de Pedro? Lê aí para a gente um aí, Elide. Nas pregações de Pedro. Pastor, eu estou com a garganta bastante irritada hoje. Opa, eu vou aqui então. Qualquer dúvida, chama aí. Então, olha só. A doutrina daquela igreja inicial era simples. Viver o que Jesus ensinou. E aí a gente vai ver nessa pregação de Pedro que ele prega, a gente falou disso semana passada, ele faz a pregação ali, batismo no Espírito Santo acontece, as pessoas ficam pasmas porque tinha gente de toda a adjacência de Israel ali, e os caras começam a pregar na língua deles, só que eu entendia na minha língua materna. Então, foi um sobrenatural que moveu o local ali. E aí alguns falam assim, cara, eles estão bêbados. E aí Pedro fala, não, eles estão cheios do Espírito Santo. E começa a pregar para eles. E aí o tema da pregação de Pedro, a gente vai ver que é o tema da pregação de Jesus. É o tema da pregação de João Batista. Então, qual é o tema? Jesus é o Messias, o prometido por Deus, o aguardado há tanto tempo por Israel, que agora reinava não no reino invisível, não no reino visível, mas no reino invisível do céu. Aquele que restabelece a comunhão de Deus e os homens. Por isso, era necessário reconhecer o objetivo da morte da cruz e assim amá-lo e obedecê-lo. Então, o tema se resume em arrependei-vos. E aí é onde que eu acho interessante, que se a gente vai para um culto, se a gente vai para uma ministração, onde a gente sai de lá sem nada, sem tu sair com aquela pulga atrás da orelha, com aquela mensagem que o pastor, que o padre fez de, cara, eu preciso melhorar isso na minha vida.
isso aí não está legal que eu tenho feito, não. Isso aí eu preciso mudar. Se a gente sai de uma missa, de um culto, de uma pregação, né, sem o entendimento, a gente perdeu tempo. E a gente vai ver Jesus na sua primeira pregação, ele vem batendo nessa tecla. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista está batizando antes de Jesus, ele está gritando lá, raça de víbora, quem vos livrará da ira vindoura? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E Pedro, aqui em Atos dos Apóstolos, a pregação é a mesma. Então, a igreja, ela tem que nos conectar com a verdade de Cristo, com a verdade da missão, né? Que é levar para o céu. A igreja, a função da igreja não é oferecer carro, casa, chave. Não, não. A missão da igreja é levar para o céu. E para levar para o céu é arrependei-vos. Porque a Bíblia diz que a porta é estreita. E ele diz ainda, Jesus diz que poucos a achará. Então, a gente precisa encontrar esse caminho estreito. E o caminho estreito é através do arrependimento. O segundo tema que Pedro prega em Atos 2, do 14 ao 41, é que Cristo não morreu. Aqueles que vocês mataram, ele ressuscitou. Quer dizer, está mais do que provado que ele é o Messias. Ele é o Cristo, ele é aquele que estava por vir, aquela promessa de Isaías, né? De Daniel, de todos os profetas que prometeram ele era aquele. E a terceira coisa que Pedro prega é que Jesus vai voltar. E ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Vai ter um grande juízo no céu. A gente vai morrer e, de repente, a gente vai estar diante de um tribunal, onde cada detalhe da nossa vida, tudo que nós fizemos, pensamos, vai ser pesado naquele dia. Então, a mesma mensagem que João Batista, que Jesus, que Pedro, os discípulos pregavam, Paulo, é essa mensagem da igreja. A igreja tem que apontar para o céu. Mudança de vida, caráter. Por quê? Porque o céu é a coisa mais importante. Eu acho muito interessante que Jesus cura 10 leprosos, né? E só volta um para agradecer, e Jesus fala, cadê os outros? Ninguém voltou? Quer dizer, ele faz milagre para 10, mas só volta um. É aquele um que reconheceu que, ainda que ele tenha me curado, essa cura não é tudo, porque ele não solucionou a minha vida. O que ele prega, ele quer solucionar a minha eternidade. E hoje, a gente está vivendo, a gente diz que nós vivemos a espiritualidade, né, de Cristo, né, o cristianismo, a espiritualidade de Cristo, mas a gente só quer as coisas. E o que ele veio para fazer, ele fez em excelência. Ele morreu pelos nossos pecados, por cada um deles. E aqui todos nós temos os nossos, eu tenho muitos, já fiz coisas horrendas lá atrás. Ele morreu por todos os nossos pecados. E ele vai nos dar direito a uma salvação. Naquele grande dia, vai estar lá no telão, o mundo inteiro vendo lá a gente ser julgado, e o inimigo da nossa alma vai apresentar no telão lá o teu pecado. Mas no dia tal, Alexandre, olha o que ele fez, Deus. E vai aparecer aquela no telão, eu gosto de crer muito assim, né? Aparecer no telão assim, um telão vermelho, ensanguentado. Ele se arrependeu. Esse pecado foi lavado pelo sangue de Cristo. Então, a gente precisa crer, gente. Crer, porque é essa igreja que crê nessa salvação é que vai ter esse direito. Então, a doutrina dessa igreja era isso, né? Qual era a arma usada pelaquela igreja? A igreja de Atos dos Apóstolos. Era o testemunho.
Mas o testemunho de quem? Só dos discípulos? O que vocês acham? Fala comigo aí, gente. Me ajudem. De todos que se converteram. Todos que se converteram. Isso aí. Por que é bom a gente falar isso, Rogério? Porque quando tu se converte, não se converte o pastor, não se converte o diácono, não se converte o músico, o levita. Não, não, não. Se converte a vida. Então, a conversão, ela nos fazia ter uma nova vida, cara. E essas pessoas, assim, começavam a dar testemunho. Eu acho muito interessante aquilo que a gente sempre fala sobre... minha mente está vindo Zacarias, não é Zacarias, não. Zaqueu. Zaqueu, o coração dele começa a pegar fogo. Ele vê nas pregações de Jesus, o testemunho de Jesus sendo contado no trabalho dele, o que Jesus fez, o que ele pregou. E aquilo incendeia tanto o coração de Zaqueu, que Zaqueu vai para o meio da multidão. Jesus ia passar e ele sobe numa árvore, porque ele era baixinho. Se eu ficar aqui, eu baixinho, não vou conseguir ver esse cara. Eu quero ver esse cara, o que ele prega. E ele sobe numa árvore. E Jesus vai passando com a multidão. De repente, Jesus para embaixo da árvore e Jesus chama ele. Eu fico imaginando Zaqueu lá de cima da árvore, preso nos galhos, olhando para baixo. E Jesus chama ele Zaqueu. Esse Zaqueu, né, que é do louvor que a gente canta, como Zaqueu, quero subir, né? E Zaqueu, oi, Jesus. Jesus desce, quero falar contigo. E Zaqueu ali, pô, esse cara nunca me viu, ele ainda me chama pelo nome. E quando ele desce atônito ali com o coração pegando fogo, já tendo temor a Deus, e ele vira para Jesus e fala assim, Jesus vira para ele e fala primeiro assim, Zaqueu, convém que hoje eu passe a noite na tua casa. Gente, olha isso. O cara que foi ver se Jesus era aquilo tudo mesmo, Jesus do nada fala, eu vou dormir na tua casa hoje. E aquilo explode dentro do coração de Zaqueu, que Zaqueu vira para ele e fala assim, mestre, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho feito alguma coisa de errado contra as pessoas, o senhor sabe que eu sou cobrador de impostos, você me diz que eu estou disposto a acertar tudo. Eu vou dar 4 vezes mais daquilo que eu tirei de alguém. E aí Jesus vira para ele e fala, Zaqueu, hoje chegou salvação na sua casa. A salvação não era porque ele ia estar no ambiente de Jesus, ia dormir Jesus dormir na sua sala ou num quarto de hóspede, não. A salvação viria porque ele estava decidido a mudar a história da vida dele. Então, o testemunho dos discípulos era o que convertia as pessoas. E aí eu acho interessante uma frase de Agostinho, né? O Santo Agostinho da Igreja Católica. Ele viveu ali, não sei se no 3º século ali, então ele pegou essa nata boa ainda ali, e ele escreve uma frase que dizia assim, viva o Evangelho. Se for preciso, pregue. Eu acho essa frase demais, gente. O que vocês acham aí? Ser exemplo, né? Ser exemplo. Porque ali, o viver o Evangelho converte muito mais do que aquilo que a gente fala. Muito mais. Às vezes tu não fala nada, mas aquela pessoa vai falar assim, eu sabia que você era
era crente ou era alguma coisa de Deus, cara. Eu sabia, porque tu era diferente. Então, não é o que você falava, e é o que você era. Então, como é que acontecia o testemunho das pessoas e aí como é que comprovava que aquelas pessoas estavam ali firmes em Deus mesmo? Era comprovado os milagres que eram realizados pelos apóstolos. E aí vamos abrir nossa Bíblia, Atos, capítulo 3. Atos 3, do 1 ao 26. Vou ler um pouquinho aí, vou tentar aí. Opa! Deus sempre tem misericórdia. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: Olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. E em nome de Jesus, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo. E ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Pode ir. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, um lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: Varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregaste para ser morto. E diante de Pilatos o rejeitaste, quando este havia decidido soltá-lo. Todavia, vós negastes publicamente o santo e justo, e pediste que um assassino fosse libertado. Vós mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé em nome de Jesus, o nome curou este homem, que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envie o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo,
por intermédio dos seus santos profetas. Pode ir. Portanto, declarou Moisés, o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Em verdade, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram estes dias. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente para vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Olha isso. Aí, olha que interessante, Lê. Pedro pega esse milagre, né? Acontece a cura. Se fosse hoje, filho, ia jogar na rede social homem que curou o paralítico. Mas olha aquela igreja inicial. A intenção era exaltar Jesus. Não foi nós que fizemos. Foi a autoridade no nome de Jesus que curou ele. E aí Pedro pega aquele gancho ali, está todo mundo atônito, e ele vem dizendo o quê? Arrependei-vos. Fala sobre o juízo final, sobre a justificação de Jesus, né? Que ele nos justifica dos pecados, e ele fala do juízo final. Então, a gente, quando observa uma pessoa, né, cheia do Espírito Santo, é a pessoa que está apontando para o céu. É o tempo todo. E tem hora que as pessoas, assim, é interessante na nossa vida que quando a gente entende que o inferno é real e que o céu também é real, eu não sei vocês, mas desde o meu início de conversão lá com 22 anos, cara, meus amigos, eu orava, eu pedia. Eu tenho um amigo que eu tenho certeza que foi fruto das minhas orações, né? E botava no carro e levava para a igreja. Não queria saber. Cara, tu precisa entender o que eu entendi, cara. E sentava batendo papo e jogando bola e acabava pelado, a gente sentava na quadra e eu falava, cara, por favor, vocês acreditem, eu não estou maluco não, cara. O inferno é real, assim também como o céu. E aí a conversa discorria e, assim, vi muita gente que conheceu a Jesus, que a semente foi plantada lá atrás. Então, a gente precisa realmente ter a certeza disso. Ter a certeza, como ele te falou aqui mais cedo, que a gente precisa reconhecer esse Senhor das nossas vidas e que essa terra é passageira. E aí a gente para ver essa igreja, né? Que eu falo que é a igreja consumista, né? A igreja que ela não vai para a igreja para agradecer o seu dia, você acordar. Ou foi hoje, eu estava vendo um testemunho de um rapaz, está rolando aí, alguém me mandou mensagem, pastor, olha isso. E o rapaz falando que ele estava num dia de crise da vida dele, que ele pensou até se matar, e de repente entra um pássaro no quarto dele, o pássaro, um beija-flor, começa a rodar no quarto. E ele falou, cara, naquele detalhe ali, um detalhe tão simples, eu vi o cuidado de Deus. Eu vi o Espírito Santo falar assim, tu não tem noção quanto eu te amo para tu pensar em fazer isso contigo. Isso que tu tá passando, não pensa que eu te abandonei, não. Eu preciso acertar coisas na tua vida nesse período de deserto. Sou eu. E aquilo assim, eu falei, cara, glória a Deus que ele conseguiu entender isso. Sabe, o amor do Pai é aquilo que a gente vem falando lá na igreja, né? As pessoas acham que
o diabo, fizeram macumba, isso, aquilo, outro. Cara, o deserto, para nós que somos filhos de Deus, e a gente pode ver em... Vamos abrir aí rapidinho, só para a gente comentar isso. Mateus capítulo 4. 4:1. Estou certo de endereço. Eu vou ler aqui rapidinho. Jesus, a gente sempre comenta isso, Jesus acaba de ser batizado. O Filho, o céu se abre. Imagina, as pessoas viram a pomba descendo em cima da cabeça dele, a voz lá do alto falando, esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus se alegra com a decisão de Jesus quando ele se batiza, que ele assume o propósito da vida dele. A próxima cena do filme é essa aqui. Mateus capítulo 4. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quem conduziu a vida de Jesus, a pessoa de Jesus para o deserto para ser tentado, foi o próprio Pai. Se você ver na sua Bíblia aí, você vai entender que o Espírito que está escrito aqui é com letra maiúscula. Então é o Espírito de Deus, o próprio Pai é que levou ele para o deserto para ser tentado. Não foi o diabo que apareceu e eu vou bagunçar. Não, é Deus provando quem ele era. Então a gente precisa ter essa convicção de fé na gente, porque a gente vai ver isso aqui agora, que os discípulos tinham essa convicção de fé. Nada é maior do que meu Deus, nada é mais poderoso. O meu Deus é o Criador dos céus e da terra. O meu Deus criou o sol, ele disse, haja sol, e o sol se formou. Como é que, depois de criar tudo, criou também o Satanás e seus demônios, como é que depois de criar tudo ele passa a ser um Deus que ele guerreia? Ele é um Deus que luta. Não, não. O nosso Deus é absoluto, ele é soberano. Então a gente precisa ter essa convicção, que é a convicção daquela igreja. Aquela igreja tinha essa convicção. E aí a gente vai ver outro milagre acontecendo aqui um pouquinho mais à frente, em Atos 4, 32 ao 36. A 32 ao 36 vai dizer o coração daquela igreja, só para a gente adiantar e correr, a gente vai ver que aquela igreja é aquilo que a gente falou, né, que compartilhava tudo, já estava, nada mais é meu, tudo é nosso, eu não estou preocupado mais comigo nessa terra, eu estou preocupado com a minha comunhão com Deus, o que Deus vai fazer, a eternidade. Em Atos capítulo 5, a gente vai ver que é interessante a história de Ananias e Safira. Eu vou ler rapidinho aqui, porque é algo para a gente tocar nessa... É bom a gente tocar nisso, porque muita gente tem medo do inferno, tem medo de Satanás, tem medo dos demônios, tem medo de tudo, feitiço, mas não tem medo do próprio Deus. E eu digo para vocês, Satanás, ele não tem o poder de te matar. Ele, debaixo de uma autorização de Deus, ele pode bagunçar a tua vida, ele é o bagunçador, ele é um arruaceiro, ele pode estragar tudo, mas tirar a tua vida ele não pode. Agora, o nosso Deus, ele mata e ele faz viver. Então, se a gente tem alguém para a gente temer, que a gente tema o nosso Deus. E aí as pessoas falam assim, poxa, mas esse Deus, eu li a Deus no Velho Testamento, era um Deus que às vezes eu acho ele meio severo. E aí, quando você lê sem a emoção, tu vê o porquê daquilo. Só que aqui a gente vai ver um Deus que é no Novo Testamento. Não é um Deus que mudou, não, porque parece que até na cruz o próprio Deus se converteu, ele mudou quem ele era, não. Ele diz que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e fim, ele é o imutável, então ele é isso. Tanto é que ele sempre se apresenta como eu sou. Ele não se apresenta, eu fiz, eu faço, eu aconteço, não, eu sou.
Eu sou isso, e o que eu sou e eu não mudo. Né? E olha o que acontece em Atos, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler aqui. Entre mentes, então as pessoas vendiam tudo e iam lá apresentar o dinheiro aos apóstolos. E vem um casal. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu. Quer dizer, nós não te pedimos nada, tu não tinha que dar nada. Esse texto, gente, a gente precisa entender muito bem entendido para não trazer mal intenção, mal interpretação. Então, não tinha sido pedido nada. As pessoas faziam voluntariamente. A questão não era dinheiro, a questão era coração. E aí Pedro está falando, vocês não mentiram para mim, vocês estão mentindo ao Espírito Santo. E, gente, esse é um pecado que eu preciso ensinar isso para vocês. O pecado que não tem perdão para Deus é o pecado contra o Espírito Santo. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Eu, quando eu tinha me convertido, até pouco tempo atrás, eu acreditava que o pecado contra o Espírito Santo, às vezes, era a gente brincar. Uma pessoa que está falando em línguas, ou uma pessoa que, sei lá, está orando de uma forma, gritando muito. E, às vezes, eu vi alguém imitar o outro assim. Eu tinha um amigo que brincava muito. Eu, cara, faz isso não, tu está blasfemando contra o Espírito Santo. Só que isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo muito sério. É você ter sido participante da mesa, é você ter sido participante das coisas de Deus. Você entendeu, você viveu e, de repente, você decidir por si só, mas eu quero viver isso aqui. Eu quero fazer do meu jeito. Ah, mas o Espírito Santo fala, mas isso é errado. Mas eu quero fazer do meu jeito. E eu vou fazer porque eu quero. E tu vai lá e faz. Então, o que acontece com eles aqui, que não teve perdão, é porque Ananias e Safira, com certeza, eram aqueles 120. Eram pessoas que participaram daquilo tudo que Deus fez. E, de repente, o coração eles se deixam... Ah, mas o reino de Deus não é tão importante mais para mim, não. Pode não ser bem assim. Não. Vamos... E ali, Satanás preenche o coração deles. A coisa é séria. E aí, olha o que acontece. Então, voltando aqui. Então, indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo contigo, porventura, não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: Dize-me, vendeste por este preço aquelas terras? E ela confirmou: sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: por que vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido.
e grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pela mão dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Então, eu acho que ainda tem mais. Deixa eu seguir mais um pouquinho. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo tivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes, olha isso, olha como é que o cristianismo é algo muito sério, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre algum deles. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Então, a gente precisa entender essa seriedade que é ter uma vida cristã. A gente vai entender que, assim, a partir do momento que você recebe Cristo, tu não é mais uma pessoa comum nesse mundo. Tu é uma pessoa que, dentro de você, existe milagres para acontecer. Dentro de você, existe cura para a vida de pessoas. Dentro de você, existe salvação. Então, olha a responsabilidade que nós temos, que é a mesma que os apóstolos tinham. E aí a gente vai perceber, a gente está estudando a primeira igreja, né, o primeiro momento da igreja, e a gente vai ver que, com o passar do tempo, as coisas foram mudando, e as responsabilidades foram mudando, os objetivos da igreja foram mudando, e a gente para pensar e fala, ué, mas quem autorizou a mudança, se Jesus ainda não voltou? É por isso que a gente precisa entender a história. A história da igreja, ela nos dá uma base assim muito grande de quem nós temos que ser e para onde nós vamos levar, né? Deixa eu seguir aqui. E aí, vamos lá. Essa igreja tinha um único defeito, gente. Era uma igreja que só queria Deus. Era uma igreja que tinha comunhão entre os irmãos, entre a tua dor é a minha dor, a tua alegria é a minha alegria, o que é meu é teu, a gente está junto, eu estou aqui para te ajudar, conto com a tua ajuda. Então, era aquela igreja, vou dizer, aquela igreja perfeita, né? Amava a Deus acima de qualquer coisa e amava o próximo como a ti mesmo. Então, era uma igreja perfeita. Mas ela tinha um único defeito. E a gente precisa entender também o defeito para a gente não cometer. De um modo geral, a igreja primitiva deste momento não tinha faltas. Era poderosa na fé e no testemunho, pura em seu caráter e abundante no amor. Seu único defeito era a falta de zelo missionário. Vamos abrir aí em Mateus 28. Alguém pode ler aí, por favor, gente? Mateus 28, lê aí, Rogério. 28, 18, 19 e 20. Quer que eu leia, pastor? Pode ir. Então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos ordeno. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Beleza, ali?
vou pegar aqui para a gente destrinchar aqui, né? Eu acho interessante essa toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Elia, essa toda autoridade foi dada para Jesus. Jesus é capaz de parar o sol, a terra parar de rodar? O que tu acha? Eu acho que ele podia fazer Eu acho isso. também. Eu acho. Acho. Eu creio. Eu Ele creio é nisso capaz, também. se ele quiser, e ele fez. Mas se ele vier hoje, ele é capaz de andar sobre as águas? Ah, bom, para mim, ele é capaz de tudo. Tudo. Por quê? Porque toda a autoridade está com ele. Ele domina a ciência, ele domina a, a morte, ele domina. Então, é esse Deus que é o nosso Deus, gente. É esse Deus que a gente tem que crer que é um Deus que ele é absoluto, ele é extremamente poderoso, não tem ninguém maior do que ele. Então, é esse Deus que a gente tem que crer. Beleza. E aí ele fala, portanto, ide, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Ele não mandou ir e levar as pessoas para a igreja, não, Li? É diferente fazer É discípulo e levar diferente. para a igreja? O que tu acha de diferente nisso aí? Porque quando ele vem, que ele quer construir cada um de nós como igreja, você não. Assim, você já é uma igreja, né? Ele quer que você seja a igreja. Então, ele não está querendo que você vá para a igreja, ele quer que você seja. Então, você vai ser a igreja. Aí, quando você juntar com o outro, vai ser um monte de igreja junto. Assim. Isso aí, irmã. E aí, a gente fecha no que a gente comentou, né? Ele se apresenta como sou. Eu sou o cabeça da igreja. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega. E nós somos. Então, não é o que vai mudar a vida de alguém, não é ir para a igreja. Porque as religiões, ela manda a gente ir para o templo lá para resolver problema, para buscar para isso, para aquilo outro. Tu sendo igreja, tu é solucionador de problema. Tu entendeu que o teu problema maior, ele já está resolvido, que é a eternidade. Tu vai ter direito a uma eternidade plena. Então, assim, Deus, ele é tudo para você, né? Aquilo que a gente fala do Salmo 23, não é o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque dá até o entendimento das coisas. Eu tendo o Senhor, que é meu pastor, ele vai me dar tudo. Não, não. O texto quer dizer, o Senhor é meu pastor. Nada tenho falta. Se eu tenho ele, eu tenho tudo. Então, a gente para entender que o que ele quer é que a gente faça discípulo dele. Pessoas que vão viver, que vão obedecer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer. Quer dizer, eu não ensino o cara a ir buscar casa, a ir buscar carro, a ir buscar prosperidade. Não, não. A ir buscar obediência. Cara, isso tu precisa obedecer. E aí a gente tem entendido que buscai, Mateus 6:33 diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, obedeça, busca conhecer, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele bota tudo no lugar certo. Tudo, 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 tudo. Então a nossa missão é essa, gente. Só que essa igreja acabou, ele falhando dentro dessa missão. Pedro, na primeira pregação, ganha 3.000, então quer dizer, 120 com 3.000, 3.120. Depois eles vão fazendo milagre, a comunidade vai crescendo, o povo vai crescendo ali, só que estava gostoso ali. Tu tá entendendo? Pô, tu tem milagre acontecendo,
tu tem uma palavra que as pessoas estão se convertendo, estão mudando o caráter, mudando a atitude, as pessoas não querem mais as coisas, as pessoas querem Deus, o ambiente está 1000%. Só que eles começaram a ficar só ali. E aí, Deus começa a consertar as coisas. Vamos voltar em Atos. Gente, que horas são aí, por favor? Meu Deus, acho que não vai dar para a gente ir em concerto de Deus, não. Não vai ficar tarde. A gente tem muita coisa para ler. Deu para entender aí, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou deixar para a gente ir nesse concerto de Deus na próxima quinta-feira. Tá dando para entender sim, pastor. Tá dando? Dando sim. Eu vou nesse concerto de Deus. Como é que Deus consertou? Porque eu sei que vai ter muita coisa para a gente falar e eu vou deixar para a semana que vem. Fala aí, Diego. Tá aí, meu irmão? Então, assim, eu vou deixar para a semana que vem para a gente trocar essa ideia, porque a gente vai ver que o acerto de Deus aos teus olhos não foi bom, não. Como Deus acertou essa igreja não é legal. Mas tu vai entender que a coisa, gente, quando tu entende isso, tu fala assim, caraca, a coisa é maneira demais, cara. Doeu, mas valeu a pena. Tá? Eu vou estar fechando aqui para a gente estar orando, já são 10h30. Agradeço a participação de todos. Feliz demais de ver esse moleque aí, cara. Essa benção aí. A paz, meu irmão. Pai do Senhor, eu sou o Valdo. O Rogério me convidou aí, eu estou participando aí, tá? Tenho visto a pregação. Estou aí vendo aí. Vou ver se na próxima semana eu vou visitar de novo aí, tá bom? E outra coisa, eu falei pro Rogério, eu estou num curso de teclado aí, em breve eu vou te dar uma moral aí, em nome de Jesus, tá? Opa, que bênção. Vai ser bênção. Prepara que vai ser bênção, tá? Dezembro, de repente, tá correndo alguma coisa, vou dar uma ajuda aí, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Beleza. Vou estar orando para a gente estar encerrando, gente. Agradeço a todos aí, gente, a presença de todos, que Deus possa falar mais ao coração de vocês, possa estar, assim, ministrando, que o Espírito Santo mesmo possa ministrar o coração de vocês, que possa isso ficar remoendo essa semana, que o Espírito Santo possa trazer à nossa mente aquilo que a gente precisa mudar, transformar a nossa vida, porque, assim, grandes coisas eu tenho certeza que Deus tem na vida de cada um. Tá? Pai, Alexandre, essa noite... que dia que eu... Oi. Os cultos, assim, por esse sisteminha aqui, quais dias? Toda quinta-feira. Quinta-feira, qual horário começa? 9h da noite. Tá bom, então. Vou ficar ligado, tá bom? Na paz. Minha prima também aí, prima. Deus abençoe, tá? Um prazer estar com vocês, gente, compartilhando a palavra. A nossa intenção só é ensinar a Bíblia, gente. Porque a gente crê naquele texto, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E existe uma verdade. Todo fato tem uma verdade. Então, que a Bíblia seja a nossa verdade, independente da nossa religião, que a Bíblia seja a nossa bússola, o nosso agente direcionador, tá? Que dirija a sua decisão, que dirija a sua vida. É essa constituição aqui. Isso aqui não é um livro, não. Isso aqui é uma constituição do céu para a gente, tá? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor deu a cada um de nós, Pai, de estudar a tua palavra, Senhor, de entender, Senhor, o conceito do céu para as nossas vidas, Senhor. Te peço, Senhor, que nessa semana ainda, Pai, grandes coisas o Senhor faça na nossa vida, não só externamente, mas aqui dentro do nosso coração internamente, Pai. Se há entre nós, Pai, pessoas que estão feridas na alma, Senhor, que o Senhor possa curar, Senhor. Que o Senhor possa se apresentar para eles, Senhor, para elas, Senhor, como um dia o Senhor se apresentou a mim, Pai. Aquele Deus que sarava os meus questionamentos internos, as minhas incertezas, a minha insegurança, Senhor, as minhas tristezas, as minhas mágoas, Senhor. Aquele Deus que transformou, Senhor, a minha vida, Pai. Aquele Deus que transformou a vida de Zaqueu, Pai.
Que o Senhor, Pai, que é o mesmo Deus, Pai, possa fazer na vida de cada um de nós, Senhor. Nós queremos, Pai, encontrar, Pai, o céu, Pai. Nós queremos encontrar esse caminho que o Senhor diz que é único, Pai, e que é um caminho estreito, Pai, que vai dar numa porta estreita, Pai, mas é o caminho que vai nos levar ao céu, Pai. Faça em nós, Senhor, e depois faça através de nós, Senhor. Que a nossa vida, Pai, possa dar significado à tua morte de cruz, Senhor. Que a nossa vida, Pai, possa resplandecer, Pai, e possa trazer um sorriso no Senhor, Pai. Aquele sentimento no Senhor de que valeu a pena morrer pelo Alexandre, valeu a pena morrer pela Merielle, valeu a pena, Pai, morrer pelo Diego, pelo Rogério, pelo Elirdes, valeu a pena morrer por cada um deles, porque eles entenderam o propósito da minha morte. Então, Senhor, nos ajuda cada dia mais, Pai, a entender a Tua palavra, Pai. Nós não queremos ser enganados pelo mundo, Pai, e sabemos que existe um espírito, Senhor, enganador, Pai, que tem enganado a muitos, Senhor, mas nós não queremos ser esses, Pai. Nós queremos ser aqueles, Pai, em que confiam no Senhor, Pai. Aqueles, Pai, no qual, Pai, a verdade absoluta dirige a nossa vida, Pai. Então, assuma o controle da nossa vida, Pai. Assuma a nossa casa, Pai. Assuma, Senhor, a nossa família, Pai. Guarda os nossos filhos, Senhor. Guarda, Senhor, cada um dos nossos, nosso pai, nossa mãe, Pai. E Deus, faça, Pai, em nós o que o Senhor tem para fazer, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. E te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos porque hoje acordamos, porque hoje nos alimentamos, porque hoje abraçamos nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, porque hoje, Pai, estivemos com amigos, Senhor, porque hoje, Pai, o Senhor nos proporcionou mais um dia de vida, Pai. Queremos ser esses, Pai, que vão entender que tendo o Senhor nós temos tudo, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos e em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Deus abençoe a todos, gente. Uma ótima noite. Boa noite, a paz. Tchau, tchau, gente. Boa noite, a paz. Tchau. Até amanhã, Fernandinha. Até amanhã. Aí, 8 horas da Diego. manhã. Aí. Fala, Tô com a garganta meio ruim. Será que vai dar para eu fazer alguma Feliz, coisa? moleque. Obrigado, hein? Valeu, Valdo. Vai sim, Boa noite, a vai paz. sim. Obrigado, hein, Ronaldo, boa noite. Prima, boa noite. Tchau. Tamo juntos, gente. Diego, quinta, domingo agora, dá uma moralzinha lá também, tua presença, hein? Você. Para todos aí, boa noite. Cara, Obrigado. boa noite aí, amém. Obrigado pela oração. Tchau. Boa noite, Alexandre. Fica com Tamo Deus. juntos, gente. Boa noite.